A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor que para você que é aluno da escola dominical, a paz do Senhor também para você que é professor de escola dominical. Nós estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a escola dominical, conectar mais jovens da sala de escola dominical dos jovens. E nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar a lição 4. A lição 4 da nossa escola dominical, da classe dos jovens. E o título do nosso estudo, da lição, é a estátua de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor, a lição 4. Vamos aqui estar lendo aqui os tópicos, né? Tem o primeiro tópico, o segundo tópico e o terceiro tópico. Vamos estar aqui apresentando. No primeiro tópico nós vamos falar sobre a visão de Nabucodonosor. No segundo tópico nós temos a estátua e a sua aplicação profética. Ou seja, as profecias dos reinos que Deus mostrou para Nabucodonosor. E Daniel, ele interpretou, Deus deu a interpretação para Daniel, e nós vamos ver que Deus ele fez isso aí com propósito. Nós vamos falar sobre esse propósito de Deus mostrar para Nabucodonosor e usar Daniel para interpretar o sonho que ele teve dessa estátua. Aqui no terceiro tópico nós temos um reino que jamais terá fim. E aqui no terceiro tópico nós vamos falar sobre o reino de Deus, que é um reino eterno, que é um reino que é superior em tudo que o ser humano pode pensar com relação ao reino dos homens. O reino de Deus é superior a tudo isso. Mas antes de entrarmos aqui para estudarmos a lição 4 da Escola Dominical Jovens, da classe dos jovens, eu vou pedir a você para se inscrever em nosso canal. Nosso canal aqui é novo, só tem 6 meses. E eu convido a você aí para se inscrever e nos ajudar. Dá aí um like aí, para que nós possamos continuar a ensinar a palavra de Deus, que é um privilégio para nós. E é um privilégio para você também que está aí para aprender. Porque não existe professor sem antes ser aluno. Todo bom professor, antes ele foi um bom aluno. Então, se você que quer ser professor, se Deus tem um plano na tua vida, no Ministério da Palavra, continue a estudar conosco, continue a ver os vídeos de escola dominical, do Ministério Madureira, Ministério do Brás, para que Deus possa abençoar a sua vida e você possa desenvolver a vocação que Deus tem na sua vida. Então eu peço a você para se inscrever no canal e que Deus possa te abençoar a sua vida em nome de Jesus. Então vamos entrar aqui no comentário. A lição 4, a estátua de Nabucodonosor. Aqui no primeiro tópico nós temos o mistério além da compreensão humana. Na Babilônia, o rei contava com pessoas que assessoravam em diversas áreas. Na ocasião do sonho, foi requisitado aos magos, astrólogos e peritos na arte do encantamento que dessem uma resposta ao rei. Vale ressaltar que naquele tempo os magos formavam uma casta religiosa de sábios. Todos os peritos da Babilônia se tornaram ínfimos diante da complexidade do problema e da exigência do rei. Está lá em Daniel no capítulo 2, versículo 10 e 11. Os mistérios de Deus não são desvendados por livros ou artes mágicas. Assim, com o coração, a vida diante de Deus. E sim, como oração e vida diante de Deus,
Daniel, após buscar a Deus, foi introduzido à presença do rei e não somente contou o sonho, como também deu-lhes a sua fiel interpretação. O profeta Daniel, Deus revelou a grandiosidade da visão. É interessante aqui, né, o comentarista da escola dominical, ele fala que as revelações de Deus, que Deus dá, a pessoa não entende através de sabedoria humana, através da ciência humana, como a psicologia, a sociologia e muitas outras, a medicina, né? Como outras ciências que foram desenvolvidas pelo conhecimento humano. Claro que Deus deu entendimento ao ser humano, né? O que seria de nós sem a medicina? O que seria de nós que servimos a Deus, né? Sem a sociologia ou a psicologia, né? Ou a enfermeira, auxiliar de enfermagem? Em muitas outras áreas da ciência, nós precisamos, porque isso revela também a sabedoria de Deus na vida do ser humano. Ainda que ele seja um homem natural, ainda que seja uma pessoa que não serve a Deus, nós podemos ver a sabedoria de Deus, não no sentido espiritual, mas a sabedoria de Deus manifesta na vida desses homens, né, com propósito para socorrer a humanidade. Nós vamos ver que Lucas, que andava com o apóstolo Paulo, ele era médico, né? Ele era um médico que se converteu através da mensagem do evangelho, através do apóstolo Paulo. Então, nós vemos a sabedoria de Deus na vida, até mesmo na vida do homem natural, embora ele não compreenda, né, essa grandiosidade, né? Nós vamos ver que é Deus que dá sabedoria para o homem no sentido natural, não espiritual, no seu sentido natural. Deus é que dá entendimento. Tanto é que em Daniel, no capítulo 12, a palavra de Deus diz que nos finais dos tempos haveria a multiplicação da ciência. Nós vamos ver que há 40 anos atrás não tinha transplante de coração. Há 40 anos atrás, há 25 anos atrás, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo aqui através do celular, que é através da internet que nós vamos gravar, há 30 anos atrás, isso era considerado ficção científica. Mas hoje nós podemos ver que, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a profecia, lá em Daniel, no capítulo 12, diz a palavra de Deus que nos finais dos tempos haveria multiplicação da ciência em todas as áreas, na tecnologia, né? Na saúde, na medicina, na engenharia e muitas áreas. Então nós podemos ver que é um cumprimento da palavra de Deus, toda essa multiplicação da ciência, né, que nós podemos usar em prol do reino de Deus. Então nós vamos ver que, biblicamente falando, a palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Agora eu estou falando de coisas espirituais, não de ciência ou conhecimento humano, que Deus concedeu ao homem sabedoria através da medicina, da psicologia, da sociologia, através da engenharia e muitas outras áreas que trazem benefícios para a nossa vida aqui na Terra. O conhecimento humano que traz benefícios para a nossa vida aqui na Terra. Então nós vamos ver que eu estou falando agora de conhecimento espiritual, que só aquele que tem o Espírito Santo, que só aquele que serve a Deus, que é revelado. Então nós vamos ver que havia muitos sábios na Babilônia, né? Havia mágicos, havia astrólogos, havia sábios, mas eles não poderiam, né? Não tinham capacidade para entender, para interpretar aquele sonho que Nabucodonosor teve, porque aquele sonho
Deus deu para ele com um propósito. Nós vamos estudar daqui a pouco o propósito daquele sonho que Deus deu para ele. Foi Deus que deu. E ele, como homem natural, não entendia, não entendeu aquele sonho. Tanto é que ele ficou perturbado, ele ficou com insônia e ele não conseguiu dormir. E nós vamos ver que ele chamou os astrólogos, os sábios, né? Aquelas pessoas que estavam lá. E essas pessoas não conseguiram entender. Estava além da compreensão humana. Além da compreensão humana, porque a palavra de Deus fala assim que o homem natural não compreende as coisas do espírito. Mas o homem espiritual, ele compreende tudo, ele tem discernimento espiritual e muitas vezes ele não é discernido. Então nós vamos ver que as coisas espirituais, as manifestações espirituais é dada para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que têm o Espírito Santo, para aqueles que têm a revelação do Espírito Santo. Aí ele consegue entender isso. E Daniel, ele era um homem de oração, ele era um homem que tinha compromisso com a palavra de Deus, né? Visto que a própria vida dele e dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam correndo risco, porque ele também fazia parte daquele grupo de sábios que tinha em Babilônia. E assim ele pediu para o capitão do exército um tempo para que ele pudesse orar a Deus e Deus revelar para ele o significado. E nós vamos ver diante desse estudo, desse texto bíblico, né, tá lá em Daniel no capítulo 2, que Deus revelou para ele o significado daquela estátua, né? O significado espiritual. Ou seja, aquelas profecias daqueles impérios, né? A interpretação de cada parte da estátua que simbolizava o império no decorrer da história. Então nós podemos ver que Deus ele revela para o servo dele, primeiro, para que Deus ele mostrou esse sonho, deu esse sonho para Nabucodonosor, para mostrar que Deus ele está acima do conhecimento humano, que ele está acima da história. É ele que levanta reis, é ele que abate reis, é ele que levanta. Deus intervém na história, Deus ele tem o controle da história nas suas mãos. Porque Deus ele é o Todo-Poderoso, Deus é o Criador de todas as coisas e Deus ele tem o controle na palma da sua mão. Visto que o próprio império da Babilônia foi levantado por Deus para castigar muitas nações, como um juízo de Deus. Visto também que a própria nação de Israel foi castigada por essa nação, Babilônia, por causa justamente dos seus pecados. Então nós vamos ver que Deus ele tem o controle da história, de tudo que acontece nesse mundo na palma das mãos, porque ele é o Criador de todas as coisas, porque ele é soberano, e ele faz tudo para a glória, a honra, né, do teu santo nome. Aqui no segundo ponto nós temos aqui as características da visão da estátua. O texto bíblico narra que a composição da estátua era de alguns materiais, a saber, a cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços eram de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre e as pernas de ferro, e os pés em parte de barro e ferro. A estátua era grande e o seu fulgor era excelente. Está lá em Daniel no capítulo 2. Está lá em Daniel no capítulo 2 e versículo 31 e 33. Esta visão foi tão perturbadora que levou o rei a sofrer de insônia. A própria inquietação do monarca com o sonho já era o despertar de Deus para revelar o seu poder e domínio ao governante mais poderoso daquela época. Aqui no segundo tópico nós vamos ver os significados de cada parte da estátua. A cabeça, né? O ventre, o peito, a cintura, as pernas e os pés.
da estátua. Então vamos ler aqui então. Entendendo o significado da visão. A visão da estátua mostra que todos os reinos materiais, por mais pomposos e poderosos que sejam, eles e os seus governantes passarão. Conforme a descrição bíblica, a cabeça de ouro fazia referência ao Império Babilônico. O peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze, o Império Grego. As pernas de ferro e a parte os pés de ferro e barro, ao Império Romano. Então nós vamos ver aqui que Daniel ele não fala o nome dos impérios. Você pode ler no capítulo 2 que ele não fala no nome dos impérios. Ele só cita o rei de Babilônia, Nabucodonosor, que a cabeça de ouro simbolizava, representava, tipificava o imperador, né? Naquela época, o rei, o imperador da Babilônia. Mas ele não fala o nome, né, do Império Medo-Persa, né? A junção lá de uma aliança de duas nações que se reuniram para destruir a Babilônia. Ele não fala também do reinado da Grécia, do Império da Grécia, com Alexandre o Grande. Ele também não menciona também o quarto reino. Ele não fala, ele descreve que é um reino poderoso, né? Que é descrito, né? Ele descreve lá como as partes da estátua como ferro e barro, o Império Romano. Então nós sabemos disso aí pela história, né? Desses três impérios: o Império Medo-Persa, o Império da Grécia, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era da Macedônia e ele levantou-se, diz a história, formou um poderoso exército e nessa época o reino dos persas tinha destruído o império da Babilônia, como está escrito, né, na história, que ia se levantar esses impérios. E ele destruiu o império dos persas, juntamente com o dos medos. Eram duas nações que fizeram aliança ali para destruir a Babilônia. E Alexandre o Grande, com 30 anos, diz a história, que ele conquistou esse império, que na época era o Império da Pérsia. E o reinado dele, o império dele se espalhou até a África, a Ásia, a Europa, até a África. Mas, segundo a história, ele ficou aos 33 anos ele ficou doente. A história não fala que tipo de enfermidade que ele foi acometido. E ele veio a falecer com 33 anos e assim terminou também o seu império. O império dele foi dividido por 4 generais. Não me lembro agora dos 4 generais o nome deles. Mas foi dividido entre os 4, eles entraram em guerra e somente um ficou em pé nessa batalha para ser ali o imperador daquela época. E nós vamos ver que depois do Império da Grécia, né, como eu disse, quando Alexandre o Grande ele morreu com 33 anos, e assim também se acabou o Império de Alexandre o Grande, ou seja, o Império da Grécia. E logo na sequência veio, né, a interpretação dos pés de barro misturado com ferro. Ali fala que era um império poderoso representado pelo ferro, que o ferro tudo destrói, né, nas palavras do profeta Daniel. Mas também nós vamos ver a fragilidade do barro, que ele não se mistura com ferro. Ele não cria liga com ferro, né? Não dá para se fundir, não dá para fazer a fusão entre o ferro e o barro. Então nós vamos ver que, quando se fala do barro, fala sobre a fragilidade
dos conflitos internos do Império Romano, dos conflitos internos, da fragilidade, né, do Império Romano, nessa parte aí. Quando se fala do ferro, fala né, dos poderosos generais de Roma, do exército poderoso de Roma, né, da estratégia que eles tinham de combate. Então isso é representado pelo ferro. Mas quando se trata do barro, fala sobre a política ali dos imperadores. Houve muitas traições, né? Por exemplo, o Júlio César, ele foi esfaqueado, ele morreu, foi traído pelo seu próprio filho, ou seja, o filho adotivo. Armou um complô para ele com os senadores de Roma, diz a história, e ele foi morto com mais de 30 apunhaladas. E quando ele estava sendo apunhalado pelos senadores de Roma, ele falou para o seu filho: até tu, Brutus, até tu, ou seja, o filho adotivo dele, até o próprio filho estava ali participando do seu assassinato. Então nós vamos ver que a política de Roma, ela foi, houve muitas traições, houve muitas desavenças, né? Alguns imperadores conseguiram chegar ao império, né? Através da política, traindo, né? Traindo, fazendo alianças e acontecendo esse tipo de coisa. Então nós vamos ver que o final do Império Romano, depois de 400 depois de Cristo, tá aqui, ó, aproximadamente no ano de 475 depois de Cristo, vemos os pés em parte de barro e ferro, evidenciando os enésimos reinos que surgiram durante a história. Então nós vamos ver que nesse período aí de 475, o Império Romano ele foi totalmente destruído pelos bárbaros, não me lembro agora o nome, justamente por causa da política interna, né? Dos senadores, dos deputados, lá que entraram em conflito, e através desse conflito na política entre o imperador de Roma e os senadores, ali foi totalmente fragilizado Roma, né? Isso é caracterizado pela presença do barro, né? O exército de Roma é representado pelo ferro, um exército poderoso que destruía todos os seus inimigos, mas por outro lado tinha a questão da política, que era muito fragilizada, né? Por complôs, por traições, né? Por políticas ali. E nós vamos ver que através disso, apesar do Império Romano ter durado muitos anos, né? Ter durado aí mais de 500 anos, ele se levantou antes de Cristo, não me lembro aqui a data, deixa eu ver se está aqui. Então nós vamos ver aqui na revista da Escola Dominical do Professor que o Império Romano começou a 160, logo na decadência do Império Grego, a 160 a.C., né? Vemos também o Império Romano, ou seja, durou mais de 600 anos. Por exemplo, o Brasil tem 500 peraí, deixa eu fazer a conta aqui, 600 e pouco mais de 500 anos o Brasil tem. Nós estamos em 2024, o Brasil tem 524 anos. 524 anos. O Império Romano foi tão poderoso que ele durou mais de 600 anos. Ou seja, ele deu início lá em 146 antes de Cristo, e o final dele durou até 475 depois de Cristo. Ou seja, mais de 600 anos, justamente por causa do exército poderoso, né, que Roma tinha. Nós vamos ver aqui que cada parte representa o império. E aqui no segundo
ponto, nós vamos ver que quando Daniel fala que uma pedra que foi cortada sem mãos humanas, sem mãos, fala que bateu no pé da estátua e a estátua se tornou pó. Nós vamos ver que naquela estátua está representado 4 impérios, né, mundiais daquela época, antes de Cristo, e o último império foi o Império Romano, né, nessa data que eu falei, 146 a.C. e 475 depois de Cristo. O último império, que é representado pelos pés da estátua, que é misturado entre o barro e o ferro. E nós vamos ver aqui no segundo tópico ainda, que é a pedra misteriosa e o fim dos reinos. Nós vamos ver que quando Daniel interpreta, ele fala, olha, aquela pedra bateu nos pés da estátua e destruiu totalmente a estátua. Vamos ler aqui então no segundo tópico, aqui da nossa leitura. A pedra misteriosa e o fim dos reinos. O que mais chama atenção, na visão de Nabucodonosor é a maneira misteriosa pela qual uma pedra foi lançada sobre os pés daquela estátua e tudo se tornou pó, que foi levado pelo vento, não deixando vestígios da existência. Daniel 2, capítulo 2, versículo 35. Deus estava mostrando através do profeta Daniel que todos os reinos de seus respectivos representantes são temporários e transitórios. Não importa quão poderoso seja o reino, o único que detém o controle do universo é Deus. A pedra representa a soberania de Deus e a sua intervenção nos reinos terrestres. Numa explicação mais escatológica, dizemos que essa pedra significa Jesus, que virá para instaurar o seu reino. Então nós vamos ver que Deus, ele permitiu, ou melhor dizendo, Deus levantou esses impérios. Aqueles homens naturais, esses imperadores, eles não tinham consciência disso. Porque a palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Ele não compreende. Mas nós vamos ver dentro da história bíblica que foi Deus que levantou aqueles impérios. Ele levantou com um propósito, né? Primeiro, ele levantou esses impérios para humilhar outros impérios, né? Por exemplo, Nabucodonosor, Deus levantou esse império da Babilônia para castigar muitas nações, a Israel, a nação do Egito, a nação da Síria, e entre outros, Deus levantou para trazer juízo contra aquelas nações. Eram nações pecadores, eram nações que não ouviam a palavra de Deus, eram nações que rejeitavam. Então Deus usou essa nação para executar o juízo sobre outras nações. Mas é interessante notar, eu fico maravilhado de ver a maneira como Deus trabalha. Deus está no controle de tudo, Deus está no controle do universo, do planeta Terra. Deus tem tudo na palma da mão, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Nada foge, né, do seu controle, porque Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é imutável. Glória a Deus por isso. Então nós vamos ver que Deus levantou esses impérios para castigar outras nações. E nós vamos ver que a própria nação de Babilônia, quando o Nabucodonosor, ele se engrandeceu, ele não entendeu que Deus tinha levantado ele começou a se exaltar, a se orgulhar, e falou, construir aqui esse grande império, porque a cidade de Babilônia era a 7ª maravilha do mundo. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque o tempo aqui é muito escasso. O tamanho da cidade, os jardins que tinha na cidade, a arquitetura da cidade, era uma coisa fora de sério para aquela época lá. Era a 7ª maravilha naquela época do mundo que existia.
Então ele, quando viu todo aquele resplendor, toda aquela glória, toda aquela, né, a dimensão, o tamanho, a arquitetura, a beleza, os jardins que eram suspenso, o tamanho, né, do palácio. Então ele começou a se exaltar porque ele venceu muitas nações, mas Deus é que tinha levantado ele com esse propósito para castigar e trazer juízo. E no momento que ele começou a achar que ele conseguiu fazer isso com as suas próprias mãos, Deus mudou o coração dele, o entendimento dele para o entendimento de animal. E a palavra de Deus diz que o próprio Daniel falou isso para ele. O próprio Daniel chegou para ele e falou: olha, você se exaltou e você fez isso, fez aquilo, e Deus vai mudar o seu coração, você vai comer capim, você vai ter o comportamento de um animal, né? Não vai ser transformado em um animal, não, é o entendimento de um animal. Vai comer capim, e quando você reconhecer que Deus é que te levantou, é que Deus que fez isso, Deus vai entregar o reino, o reinado na sua mão de novo. Está escrito isso lá no livro de Daniel. Então, nós vamos ver que Deus estabeleceu ele no reino. Ele morreu e reconheceu que Deus reinava, que Deus é poderoso, que Deus está no controle de tudo. Deus estabeleceu ele de novo no reino. Ele faleceu. E quando levantou-se o filho dele, Belzazar, e a gente falou isso na lição 3, sobre... nós falamos na lição 3 sobre esse assunto que ele pegou os vasos de ouro da casa de Deus e ele começou a beber lá e se prostituir, chamou os seus príncipes, aquelas pessoas importantes, e uma mão misteriosa escreveu lá na parede que seria o final dele. Escreveu nas letras que ele não entendia. Ali estava chegando o final do reinado, o final do império da Babilônia. E ali Deus usou Daniel para interpretar aquela escrita na parede, e o reino dele se acabou ali. Consequentemente, a mesma coisa aconteceu com o reino da Pérsia. Depois com o reino da Grécia, que eu falei quase agora, Alexandre o Grande, na época dele. Depois o Império Romano, aconteceu a mesma coisa. O que nós queremos dizer aqui que o reino de Deus é um reino permanente, é um reino eterno, é um reino que quando Deus estabeleceu o reino dele, ou seja, o reino dele já foi estabelecido quando Jesus morreu na cruz do Calvário e comprou, né, a igreja que somos nós para o seu reino. Então o reino de Deus é um reino eterno, é um reino que não tem fim, que é estabelecido através da igreja, o reino de Deus. O reino de Deus, ele se manifesta através da igreja, porque a igreja é a agência de Deus aqui na terra. Através da igreja, Deus fala com o mundo. Deus fala com as pessoas através da igreja. Então o reino de Deus é manifestado através da igreja, através da minha e da sua vida. E é um reino que não tem fim. E nós vamos ver aqui, nessa visão que Daniel teve, nessa interpretação, ele falou assim, veio uma pedra, bateu nos pés da estátua e destruiu totalmente a estátua. Nós vamos ver que por mais que os reinos sejam poderosos, né, como o Império Romano, como o Império Babilônico, o Império da Pérsia, o Império dos gregos com Alexandre o Grande, nós vamos ver que Deus, que está no controle, foi Deus que levantou esses impérios, e esses impérios aí são passageiros. Quando eles terminaram, quando Deus terminou de cumprir o propósito dele com esses impérios, aí nós vamos ver que chegou o fim desses impérios. Aqui no terceiro tópico nós vamos ver aqui o reino que jamais terá fim. Aqui fala sobre o reino de Deus, que é caracterizado por aquela pedra que bateu no pé da estátua e destruiu a estátua. E fez-se um grande monte e se espalhou na face da terra.
No vislumbre de Nabucodonosor, a estátua começou com esplendor colossal, mas terminou em ruínas e poeira, e não houve lembrança. O reino de Deus, entretanto, vem como semente, de forma pequena, mas atualmente sendo consolidado através dos tempos. Nós vamos ver que o reino de Deus começou com Jesus, quando Jesus veio aqui na terra, pregou o reino de Deus, pregou a doutrina, pregou a palavra de Deus, expulsou o demônio, fez milagre, anunciou o reino de Deus, e o reino de Deus começou com Jesus. E o reino de Deus começou com aquela sementinha. Jesus falou assim, olha, a semente, para dar fruto, ela tem que ser enterrada, ela tem que morrer. A semente tem que morrer para dar fruto, né? A semente tem que morrer, tem que ser enterrada. Ele está falando do corpo dele. Ele teria que morrer, teria que ir para o sepulcro para que pudesse dar fruto. Então Jesus ele fez essa analogia, porque ele se considerou a semente, queria morrer, mas ia dar muito fruto para o reino de Deus. E nós vamos ver que foi isso que aconteceu. Começou pequeno, lá com aqueles homens humildes, pescadores. Começou com os apóstolos. Depois isso foi crescendo, espalhando. Hoje temos igreja quase no mundo todo. A igreja de Cristo está em quase no mundo todo. Por exemplo, como a Coreia do Norte, não sei se lá tem igreja, porque lá, se eles descobrirem lá que tem crentes lá, eles matam, né? Em países comunistas, em países que predomina a religião, ou seja, o Estado Islâmico, que eles não permitem, eles não toleram nem um tipo de religião nesses países árabes do Oriente Médio, mas nós vamos ver que na América do Sul, né, na América do Norte, na Europa, no continente da África, nós vamos ver que tem, no continente da Ásia, em muitos países, tem a Igreja de Cristo. Então nós vamos ver que a Igreja de Cristo é caracterizada por aquela pedra, que bateu na estátua e destruiu a estátua e se fez um grande monte e se espalhou, né? Então nós vamos ver que o reino de Deus, ele começou dessa maneira pequena, humilde, mas o reino de Deus ele se espalhou e hoje tem milhões e milhões e milhões de salvos pelo mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, somos aí 22 milhões de crentes, incluindo Assembleias de Deus, e também as igrejas pentecostais. Então nós vamos ver que só no Brasil somos mais de 22 milhões. Então o reino de Deus, né, a implantação do reino de Deus. A implantação do reino de Deus começou quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E Jesus ele inaugurou a sua igreja, Jesus comprou a sua igreja com sangue precioso na cruz do Calvário. E nós estamos aí esperando a volta de Cristo. Para chegar aqui no final, no terceiro tópico, ainda no segundo ponto, Jesus como pedra angular. Jesus não somente é o cumprimento cabal de todas as profecias messiânicas, mas também é semelhante ao Filho do Homem, descrito em Daniel 7,13, que terá o domínio sobre todas as coisas e governará eternamente. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra angular, e que por fim esmiuçará as nações. Sabemos pela palavra de Deus que a igreja está fundamentada sobre a pedra que é Cristo. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Deus estava anunciando acerca de uma pedra que colocaria o fim dos reinos do mundo. Daniel profetizou isso e a palavra de Deus se cumprirá de forma plena na consumação dos séculos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre escatologia, porque no livro de Daniel também tem um pouquinho de escatologia. Nós sabemos que Jesus ele vai vir buscar a sua igreja, mas nós não sabemos o dia e nem a hora que ele virá buscar a sua igreja. De acordo com Mateus no capítulo 24, nós estamos vivendo o princípio das dores. Jesus falou assim que haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, muitos falsos doutores,
ele falou que haveria apostasia, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. E Jesus falou sim que haverá muitas traições. E ele falou assim, olha, mas por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o final será salvo. Então nós estamos vendo aqui nesse tempo agora, princípio das dores. Jesus falando também sobre terremotos, haverá muitos terremotos. Então está se cumprindo a palavra de Deus. Mas o que eu quero falar para você, quando Jesus voltar, ele vai à igreja, e nós devemos estar preparados para subir com Cristo. Nós vamos ver que quando a igreja subir com Jesus, a igreja vai participar das bodas do Cordeiro, a igreja vai receber os galardões pelo trabalho que ela executou aqui na terra. E nós vamos ver que quando Jesus ele descer com a igreja no período da grande tribulação, ou seja, no final da grande tribulação, que vai durar 7 anos, no final da grande tribulação, nós vamos ver que Jesus ele descerá com a igreja. E a palavra de Deus diz que Jesus ele vai guerrear contra as nações que forem contra Israel, que estarão pelejando contra Israel. Jesus vai pelejar contra essas nações, vão destruir, Jesus irá destruir essas nações, vai salvar Israel, está lá no livro de Zacarias, no capítulo 11, 12 e 13, o que eu estou falando aqui para você. Lê o capítulo 11, o capítulo 12 e o capítulo 13 do profeta Zacarias, que ali também tem escatologia. E nós vamos ver que Jesus descerá no Monte das Oliveiras, e ele vai matar o anticristo, o falso profeta. Ele vai pegar Satanás e ele vai lançar no lago de fogo. Perdão, lago de fogo não. Ele vai aprisionar Satanás. O diabo vai ser preso por 1000 anos. E Jesus ele vai reinar 1000 anos aqui na terra juntamente com a igreja e com Israel. Está lá em Zacarias capítulo 12. Ele vai reinar 1000 anos com a igreja e com a nação de Israel. E a sede do reinado de Israel vai ser a Nova Jerusalém, não a Jerusalém terrestre, mas a Jerusalém que desce do céu, que será a morada da igreja. Jesus falou no capítulo 14 do Evangelho segundo João, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, essa aí são as moradas que Jesus falou, a cidade da Nova Jerusalém. Está lá em Apocalipse, né, no capítulo 19, capítulo 20. A Nova Jerusalém, capítulo 21, Apocalipse. Então aí vai se cumprir essa profecia que Daniel falou para Nabucodonosor, que aquela pedra quando bateu na estátua, destruiu a estátua virou pó, e essa pedra ela se transformou no monte e se espalhou na terra. Então nós vamos ver que a partir desse momento, neste período, nessa época, quando Jesus reinar 1000 anos aqui na terra, o reinado não terá fim, porque nós vamos entrar aí, né, nas eras eternas. Nas eras eternas. O reinado de Jesus começou quando ele veio aqui neste mundo. Há 2000 anos atrás, Jesus veio. E Jesus ele salvou a igreja, libertou, salvou. Nós estamos aqui. E Jesus, ele como profecia lá de Mateus, lá que ele iria reinar como rei em Jerusalém, vai se cumprir nessa ocasião que eu falei para vocês, quando Jesus descer com a igreja. Amém? Então chegamos aqui no final, Deus abençoe você, Deus abençoe você que ficou até o final, já estamos aí com 45 minutos aí. E no final aqui, você que ficou até o vídeo, eu quero convidar você ainda para se inscrever aí no nosso canal. A lição 4, nós vamos estudar depois a lição 5. A lição 5 fala Daniel e o rei Belzazar. Daniel, a lição 5, Daniel e o rei Belzazar. E eu quero convidar você que chegou até o final aqui da lição, que 90% daquelas pessoas que estão vendo os nossos vídeos, que estão aprendendo a palavra de Deus, que são crentes abençoados, né? Servem a Deus, ainda não são inscritos em nosso canal. E eu peço para você,
Você que chegou até o final aqui dessa aula da Escola Dominical Jovens, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida que é professor, você que é aluno, você que é crente, você que serve a Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o pastor da sua igreja, que Deus abençoe a igreja que você congrega. Eu espero você no próximo vídeo, para que nós possamos estar estudando a lição 5 da Escola Dominical, conectar mais jovens, classe dos jovens, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, a lição 5, Daniel e o rei Belzazar. Eu espero você, meu querido, meu amado irmão, na próxima lição. Fique com Deus, que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.